Há um tempo atrás eu me deparei com um iceberg de luta livre no canal gringo. Coisas que eu jamais pensei que fossem verdades, acabei pesquisando, realmente são. Você está prestes a ver diferentes informações, não só da WWE, mas principalmente dela, né? Mas de outras empresas também, de lutadores, coisas que você jamais fazia ideia de que poderiam ser verdades. E realmente são. Todas essas informações que eu peguei aqui foram de uma postagem no Reddit. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para verificar a veracidade, eu também pesquisei em outras fontes, né? Lógico. Então, se você tá pronto, me segue lá no Instagram, deixa o like, pega a pipoca e vamos comigo. Camada 1. Wrestling é fake. Esse é o tópico mais comum quando a gente vai falar de luta livre, né? Afinal, muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, têm muito preconceito também com a luta livre. É difícil entrar na cabeça das pessoas de que é um entretenimento, como se fosse um filme ou uma série. A única diferença é que é luta ao vivo. Mas eu entendo, né? Porque é difícil não comparar com outros estilos de luta, como o MMA ou o boxe. É sempre bom lembrar também, né? Que é um entretenimento que serve como uma luta pré-determinada, mas que a maioria dos golpes eles realmente pegam, eles realmente funcionam. Então é difícil você dizer que é fake, que é mentira. Então é comum as pessoas terem esse preconceito da luta livre, né? E como isso acaba também abrindo portas para discussões e até brigas. O Montreal Screwjob. A história do Montreal Screwjob é super manjada, super conhecida, mas vou tentar resumir aqui para caso você não saiba. Em 97 teve uma luta no Survivor Series entre Shawn Michaels e o Bret Hart. Lembrando também que essa luta aconteceu lá no Canadá, né? E o Bret Hart nessa época era o símbolo máximo do Canadá. Nessa luta, Bret Hart entrou como campeão e enfrentaria o Shawn Michaels pelo título. Porém, essa seria provavelmente a última luta do Bret Hart antes dele ir para a WCW, ele não ficaria mais na WWE nessa época. Mas, segundo o documentário do Dark Side of the Ring, o Bret Hart, o que era para acontecer era que o Bret Hart iria ganhar essa luta, afinal era no Canadá, era impossível ele perder essa luta, e aí na segunda-feira ele só daria uma despedida, né? Ele se despediria do público da WWE e avisaria que ele não faria mais parte. E aí entregaria o título e tá tudo certo. Porém, no final da luta, Shawn Michaels aplicou um sharpshooter no Bret Hart, que é o finalizador do próprio Bret. O Vince McMahon apareceu lá, até então um desconhecido, digamos assim, Vince McMahon, afinal, muita gente nem sabia que ele era dono da empresa nessa época. Foi lá e mandou o árbitro acabar com a luta, fazendo o Shawn Michaels ganhar de forma forçada. Aí que vem o Montreal Screwjob. Todo mundo ficou sem entender nada, e aí depois isso serviu como a alavanca para o Vince McMahon se tornar o maior vilão da história da WWE. Os haters do Roman Reigns. Depois do sucesso meteórico que foi o The Shield, todo mundo amava esse grupo e sofreu muito com a separação deles. Dean Ambrose e Seth Rollins estavam tendo a própria coisinha deles ali, né, um correndo atrás do outro, enquanto o Roman Reigns foi completamente forçado a ser o próximo top guy. Eles queriam colocar à força o Roman Reigns para ser o próximo John Cena, e isso logicamente não daria certo. Então foi forçado uma vitória no Royal Rumble, foi forçado cinturão, foi forçado vários main events na WrestleMania, principalmente contra o Brock Lesnar. Quando não deu certo, eles moveram o Roman Reigns para ser campeão dos Estados Unidos e também não deu certo. Ninguém estava gostando. Não só por isso, o Roman Reigns ele era extremamente limitado no microfone. No ringue ele fazia o que tinha que fazer, muito parecido com Goldberg, o Batista, enfim, esses lutadores maiores que também não tinham essa tanta atleticidade assim, mas era só chegar lá, detonar e vida que segue. Porém, o Roman Reigns era muito sem carisma. E acabou que o pessoal não criou essa conexão com ele, foram anos desperdiçados da carreira do Roman Reigns. Até que ele se tornou heel em 2020. Mankind contra Undertaker. Uma das lutas mais icônicas e violentas da WWE, e como isso se tornou a porta de entrada para novos fãs, né? Essa luta entrou para os anais da história da WWE, com certeza, porque mostrou uma nova cara da WWE nessa época, né? Nessa época tinha acabado de ser anunciado a Atitude Era e o pessoal não estava acostumado com o que eles poderiam ver, né? Isso aí quebrou todos os limites possíveis de uma luta normal, entre aspas, de WWE. Importantíssimo falar aqui o que o Mankind sofreu nessa luta, né? Como que ele colocou o corpo dele em jogo para poder salvar a WWE e não perder ela para a WCW. E como isso também tirou anos de carreira do Mankind. Aliás, do Mick Foley. Para você ter uma noção, isso tudo aqui foi o que o Mankind sofreu na luta. Uma concussão, maxilar deslocado, costelas quebradas, feridas causadas por objetos pontiagudos e alguns dentes arrancados, só nessa luta. Caso Chris Benoit. O Chris Benoit ele foi um criminoso que em 2007 acabou matando toda a sua família, né? Sua esposa e o seu filho. E depois disso acabou se matando também. É muito importante falar do protocolo de concussão que a WWE adotou
depois desse crime, né? Afinal, o Chris Benoit, ele era um lutador super conhecido na empresa e isso pegou todo mundo de surpresa. Afinal, ele não apareceu na gravação do programa semanal que a WWE teria naquela semana. Mal sabia eles que o Chris Benoit estaria cometendo os maiores crimes da história dos Estados Unidos, simplesmente porque o cérebro dele estava tão deteriorado que parecia que ele tinha 80 anos com Alzheimer. Foi realmente um negócio muito triste. E isso se dá justamente pela quantidade de pancadas que ele sofreu na cabeça durante todo o tempo que ele estava lutando, né? Muita gente coloca também o uso de anabolizantes, que fez com que fez com que o cérebro dele se deteriorasse muito mais. Então, no verão de 2007, após uma discussão entre ele e a esposa, ele acabou colocando sonífero tanto para a esposa quanto para o filho também. E foi lá, matou a esposa dele, matou o filho e depois se matou. Backyard Wrestling. O Backyard Wrestling foi um movimento super popular, né, nos anos 2000 aí para os fãs de WWE. Eu particularmente assistia muito quando era mais novo, aí foi nos meus primeiros anos consumindo o YouTube, né? E o Backyard Wrestling servia não como uma empresa oficial, né? Era só uma brincadeira, digamos assim, entre amigos, mas que serviu para catapultar diversos lutadores do mundo da luta livre, como por exemplo o Jeff Hardy, o Matt Hardy, o CM Punk, o Young Bucks, Liv Morgan, Will Ospreay. É importantíssimo falar também o perigo que o Backyard Wrestling ofereceu, né? Afinal, a gente teve vários casos de pessoas que se machucaram pra valer. Logicamente, né? Não é nada oficial, não existe uma empresa ali por trás gerindo a segurança dos lutadores, né? Raw is War. Entre 97 e 2001 existia uma briga por audiência nas segundas-feiras à noite lá na TV fechada dos Estados Unidos. De um lado a gente tinha a WWF com nomes como Stone Cold, Undertaker, Shawn Michaels, Triple H, The Rock. E do outro lado a gente tinha a WCW, nomes como Goldberg, Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Sting e vários outros. A WCW veio para disputar diretamente com a WWF, afinal, a WCW era uma empresa relativamente nova para a época e não tinha programa semanal. Eles escolheram o programa semanal justamente na segunda-feira à noite, exatamente no mesmo horário da WWF, para competir justamente com o Raw. Afinal, o Raw nessa época era muito fraco e muito infantil também. E como a WCW começou a pegar os grandes nomes da WWE da época, a WWF sentiu na obrigação de ir atrás e teve que mudar o seu produto. Começando assim, a atitude era um produto mais adulto, um produto mais violento, com sangue, sexo e palavrões. O escândalo de anabolizantes. No começo dos anos 90, o médico George Zahorian foi investigado de aplicar a substância em atletas e mencionou a WWF, já que trabalhou lá nos anos 80. Durante esse escândalo, vários lutadores negaram o uso, mas com o tempo foram contando a verdade. Lutadores que já admitiram o uso, por exemplo, foram o Lex Luger, o Hulk Hogan, The Rock, Scott Hall, Billy Graham e vários outros. O Vince sempre disse que ele nunca incentivou os atletas dele, a usarem anabolizantes e que tomavam por conta própria. É importante mencionar também o Maven, que é um ex-lutador da WWE dos anos 2000, que criou recentemente o canal no YouTube e está explodindo de conteúdo porque ele sempre fala a verdade, ele é super transparente nas coisas que aconteceram nos anos 2000. E ele tem um vídeo justamente para falar da mudança de físico dele depois de uma lesão que ele teve. Onde depois da lesão, quando ele retornou super forte, super musculoso, e ele admitiu como e qual anabolizante ele utilizou e como era essa relação nos bastidores também. Aconselho muito a ver esse vídeo. Pipe Bomb do CM Punk. Outra história completamente manjada, mas muito importante, muito atual principalmente, A Pipe Bomb aconteceu em meados de 2011 e nessa época a WWE estava se caminhando para ser a pior empresa de luta livre do mundo. Afinal, 2011, antes da Pipe Bomb, tinha sido um dos piores anos da história da WWE. O Royal Rumble foi fraco, o Elimination foi fraco, o Capital Punishment foi fraco, a WrestleMania foi uma das piores que teve. E o CM Punk, após fazer o John Cena perder para o R-Truth numa Tables Match, sentou lá no começo da rampa, pegou o microfone e abriu o peito dele. CM Punk falou de todo mundo. Falou do John Cena, falou do The Rock, falou de nomes que nem sequer estavam mais na empresa, como Hulk Hogan e Brock Lesnar. Falou sobre todos os bastidores da WWE, insultou o público também, mas principalmente ele abriu uma porta enorme para que os lutadores pensassem assim: eu não preciso da WWE para ser super famoso. Eu posso ir para outras empresas. E inclusive essas outras empresas que eram consideradas menores e rivais da WWE, ele mencionou ao vivo no Raw. Ele falou do New Japan Pro Wrestling, que hoje é super popular. Na época, poucas pessoas conheciam. Quando eu falo poucas pessoas, eram os fãs comuns, os fãs regulares de WWE, que não se importavam muito com outras empresas,
se não fosse a própria WWE. Afinal, lógico, New Japan era super popular. Mas ele também falou do Ring of Honor, que sempre serviu de uma empresa que a WWE buscava os talentos e depois moldavam eles pro aspecto da WWE. O CM Punk mudou o curso da luta livre nesse momento aqui. E não só isso, ele fez com que várias pessoas não desistissem da WWE nessa época. Então, vários streamers e influenciadores como o Kicking It With Ross ou o Santi Zap, eles falam de peito aberto que eles estavam prestes a desistir da WWE nessa época, nesse 2011. Mas por conta da Pipe Bomb, por causa do Summer of Punk, eles falaram, eu vou dar uma chance. E estão aqui até hoje. Recentemente, a gente teve o Cody Rhodes, por exemplo, que ele falou que ele é mais CM Punk do que o próprio CM Punk. Justamente porque ele fez tudo o que o CM Punk falou. Que era sair da empresa, criar o nome dele lá fora, continuar a ser super popular, e depois voltaria para a empresa ganhando mais e sendo mais popular do que quando ele saiu. Que é o que o Cody Rhodes fez. E tá fazendo ainda. WWE 2K20. Não quero me prolongar muito nesse tópico aqui. Afinal, esse jogo é provavelmente o pior jogo da história da WWE. Tem outros também mais antigos, né, que foram bem limitados. Mas esse, pelo hype que teve, por toda a mecânica nova tecnologia que poderia ser introduzida e poderia ser completamente melhorada nessa época, foi um desastre. Teve muitos bugs, teve o jogo crashando o tempo todo, o design dos lutadores foi um negócio tenebroso, todo mundo era completamente feio nesse jogo e realmente não foi o jogo mais incrível da WWE. Não foi o jogo mais bonito, principalmente. O impacto negativo desse jogo foi tanto e virou tão motivo de chacota. No ano posterior, eles nem conseguiram lançar uma continuação, eles tiveram que lançar um spin-off, que foi o Battlegrounds, e só 2 anos depois, eles foram lançar o WWE 2K22. A morte de Owen Hart. Owen Hart, um dos lutadores mais populares dos anos 90 da WWE. Nessa época, em maio de 99, no pay-per-view Over the Edge, ele estava interpretando um outro personagem dele, né, que era o Blue Blazer, e ele enfrentaria o Godfather pelo título intercontinental. Uma das características do Blue Blazer era justamente descer por um cabo, né, lá do topo da arena, até o ringue. Acontece é que o cabo estourou enquanto ele iria fazer a descida, né? Owen Hart caiu de uma altura de mais de 24 metros, bateu a cabeça no canto do ringue e morreu. O que acontece é que muitas pessoas, por algum motivo, querem ver o vídeo dessa queda e procuram loucamente por esse vídeo. Existem vários fóruns de pessoas perguntando se alguém lá conseguiu filmar ou conseguiu trazer algum relato mais diferente sobre isso que aconteceu. E o mais triste é que existe esse debate de que o Vince McMahon deveria parar o show por conta de uma morte de um lutador ou deveria ter continuado igual ele fez. Vince Russo. Um gênio na WWE, mas um idiota na WCW, né? O Vince Russo foi um dos grandes escritores da WWE nos anos 90, mas que quando foi para a WCW se tornou motivo de chacota. Tanto por isso que existe essa teoria enorme de que o Vince McMahon teria mandado ele lá no final dos anos 90 justamente para destruir a WCW de vez. Muita gente acredita nessa teoria, mas a verdade é que o Vince Russo está por trás de grandes momentos da WWE, como por exemplo o Montreal Screwjob, mas que também ele está por trás de péssimos momentos da WCW, como o David Arquette ganhando o título principal da empresa só para promover um filme. Camada 2. Fãs invadindo os eventos. É lógico que com os fãs assistindo as lutas tão de perto, né, sempre iria haver alguma invasão no ringue. E durante os anos a gente teve diversas invasões de lutadores, né, seja em shows ao vivo, seja em shows só de live events, né, sem ser transmitidos por um canal de TV, por exemplo. Mas a gente sempre teve invasão de fãs. A gente tem vários exemplos também, né, como o Triple H protegendo o Stone Cold, o Bret Hart sendo atacado no Hall da Fama de 2019. Foi um negócio tenebroso, porque naquele ano em específico eles mudaram, né? Antes era sempre feito lá na rampa, e nesse ano foi feito justamente no ringue. Então foi mais perto do pessoal invadir ali. E talvez o mais famoso, né? Que foi invadindo a luta entre o Ed Guerreiro e o RVD. O trote do John Cena. Provavelmente um dos vídeos mais engraçados que tem na internet, né? Principalmente que envolve a luta livre. Essa gravação do trote do John Cena foi em 2012, mas que fez mais sucesso ali por volta de 2015. E foi uma rádio onde um marido quis fazer um trote na mulher e pediu pra rádio ligar pra ela porque ela não aguentava mais luta livre dentro de casa e proibiu o marido de assistir. E foram provavelmente uns 15 ou até 20 minutos a mais do pessoal simplesmente passando o trote, querendo vender um produto, vender pay-per-view pra mulher assistir. E ela fica completamente irritada e existem momentos icônicos, momentos tão icônicos quanto esse aqui. Muhammad Hassan
e o terrorismo. No SmackDown do dia 4 de julho de 2005, Ted Long anunciou que o Hassan enfrentaria Undertaker no Great American Bash e colocou o Daivari contra o Undertaker nesse SmackDown em específico. Undertaker ganhou essa luta contra o Daivari, né? Mas o Hassan apareceu na rampa, se ajoelhou e começou a rezar. E aí, depois disso, apareceram 5 homens mascarados com calça cargo e atacaram o Undertaker. 3 dias depois, o atentado de Londres aconteceu e por estar bem em cima da hora, né, eles não conseguiram retirar da gravação e colocaram no ar mesmo assim. Afinal, nessa época, o SmackDown era gravado. Por conta de toda essa questão de terrorismo que foi colocado do Hassan, e coincidindo também com o ataque de Londres, o Hassan sofreu muito preconceito e muita pressão por parte dos fãs e da mídia também, né? Devido a essa comoção mundial que teve, né? 2 meses depois desse episódio, Hassan foi demitido da empresa. WWE contra a WWF. Em 2002, a WWE foi obrigada a mudar o seu nome, né? Para o que é hoje. Ou seja, World Wrestling Entertainment. E isso foi devido a uma briga, né, com a Worldwide Fund for Nature, que é uma empresa que promove a paz no meio ambiente, né, que envolve o cuidado com o meio ambiente. E essa própria empresa, né, a WWF, pediu o total direito pelo nome para não ser mais vinculado com a violência que a WWE tinha na época, visto que é justamente uma empresa que promove a paz. Por conta disso, entre 2001 e 2002, a WWE, na época da WWF, lançou uma super campanha que iria mudar o nome da WWF para WWE. E convenhamos, ficou bem melhor. New Jack. Talvez o lutador mais violento que existiu na história da luta livre, tá? New Jack não se importava com altura, com peso ou qualquer outra coisa que saísse do convencional da luta livre profissional. Além do estilo de luta violento, o New Jack ele frequentemente ofendia os seus oponentes nas promos que ele fazia, tá? E utilizava de polêmicas para sustentá-las também, como fazer referências raciais, usar vocabulário racistas e casos pesados da época dos anos 90, né, como o espancamento de policiais no Rodney King ou o caso O.J. Simpson. Além disso, o próprio New Jack ele quebrou a perna do Chad Austin numa luta, jogou o Vic Grimes de um andaime de mais de 12 metros depois de eletrocutar ele. Além disso, ele acabou furando o oponente dele com um objeto pontiagudo, né, o Jason Lane. E por conta disso foi pra cadeia. Tudo isso na loucura da ECW dos anos 90. Mas talvez o caso que ele ficou mais conhecido foi o próximo item dessa lista. Incidente Mass Transit. Eric Koulas, conhecido como o Mass Transit, o nome de luta dele, né? Entrou em uma luta de duplas entre ele e o Devon contra os The Gangstas, que era composta pelo Mustafa e o New Jack, né? É claro que tem que ser o New Jack. A bizarrice foi que no meio da luta, o New Jack cortou a testa do Eric para fazer ele sangrar, igual eles tinham combinado, né? O problema é que New Jack cortou muito fundo e acabou cortando 2 artérias da cabeça do Eric. E acabou jorrando muito sangue ao redor do ringue. O maior problema foi que o Eric, ele não era um lutador. Ele era um fã apenas, que só tinha 17 anos. Ele era o menor de idade que mentiu pro Paul Heyman naquela noite de novembro de 96. Só para poder entrar no ringue, porque ele amava a luta livre. E o lutador que tinha sido agendado para lutar nessa luta não tinha aparecido. E aí por isso ele chegou no Paul Heyman, viu que tinha uma confusão e ele perguntou se ele podia lutar. E ele já disse que já tinha lutado antes numa época. E ele falou que ele tinha 19 anos e não que era menor de idade. O Paul Heyman confirma que deixou ele lutar por ele ter mentido, mas afirma também que ele não sabia da idade verdadeira do Eric. Curiosamente, mesmo tendo 2 artérias cortadas, ele sobreviveu. Ele só foi morrer em 2002, com 22 anos. Hulk Hogan e o racismo. Em 2015, após um vazamento de uma produção adulta caseira do Hulk Hogan, né, é possível ouvir o Hulk Hogan dizer que sentia enojado que sua filha estivesse saindo com um homem negro. E ainda utilizou a palavra... Ele ainda admitiu ser racista até certo ponto nas palavras dele. Foi uma bomba tão grande, né, nessa época que a WWE eliminou o Hogan das produções e arquivos que eles tinham também. Até a 2K cancelou uma DLC de que teria, né, o Hulk Hogan em uma rivalidade lá. Além disso, ele também não fez parte do próximo jogo da empresa, né, que foi o 2K16, por exemplo. Polêmica de Lars Sullivan. Em maio de 2019, né, foi revelado que Miley, que é o nome real do Lars Sullivan, usou diferentes contas no fórum bodybuilding.com para escrever ofensas pesadíssimas envolvendo raça, sexo e orientação sexual. Essas publicações, né, datam entre 2007 até 2013. Em uma época, teve publicações que, inclusive, ele já fazia parte da própria WWE. Além disso, né, foi descoberto que o lutador atuou em uma produção pornográfica gay anos antes de entrar para a WWE, pelo nome de Mitch Bennett. Camada 3.
Velveteen Dream. Apesar de uma grande promessa, né, em abril de 2020 foi postado no Reddit prints de conversas do lutador Velveteen Dream com um garoto menor de idade, enquanto ele utilizava um vocabulário super chulo e explícito com o garoto. Após a primeira polêmica, né, novas possíveis vítimas apareceram postando mais prints e mais histórias de que o Velveteen Dream estava conversando com elas também. Nesse caso, foi uma menina também menor de idade e compartilhou até fotos que o lutador teria mandado para ela, né? Em agosto de 2022, ele foi preso 2 vezes na Flórida, uma por agressão e invasão de propriedade e a outra por posse de drogas e aparatos de drogas. Essa primeira acusação de agressão e invasão de propriedade foi retirada. Cena enterra o Nexus. O Nexus foi um grupo bem interessante que quando estreou todo mundo colocava muita fé no Nexus, né? Afinal eles estrearam em meados de 2010, vindo de uma péssima ideia que foi a ideia original do NXT para ser um reality show na época, que não deu nada certo. Então, eles estrearam derrotando todo mundo, batendo todo mundo. Eles estrearam numa luta do John Cena contra o CM Punk e fizeram o terror nesse dia. Bateram no John Cena, bateram no CM Punk, destruíram o ringue, bateram nos comentaristas também. O anunciador da luta, né, o Justin Roberts, ele foi enforcado pelo Daniel Bryan, por exemplo, com a própria gravata. E todo mundo colocava muita fé no Nexus, porque era uma coisa super diferente que o pessoal estava acostumado na época, que era um negócio super infantil. Então ver o Nexus fazendo esse tipo de coisa era muito legal. O problema foi que no SummerSlam de 2010 mesmo, pouquíssimo tempo depois deles estrearem, eles iriam enfrentar o time do John Cena. Esse time consistia em nomes como Edge, Chris Jericho, R-Truth, John Morrison. Até o Bret Hart fez parte dessa luta. E o que serviria para o Nexus ganhar essa luta e se catapultar como um dos times mais dominantes da história da WWE não aconteceu, porque eles perderam para o John Cena. E a realidade é que a gente sabe, e o próprio John Cena já admitiu, que ele mesmo não quis perder para o Nexus. E em diferentes entrevistas, John Cena também admite que nunca teve o controle da história e que não teria o poder de alterar, colocando, é claro, a WWE como a principal culpada do Nexus não ter florescido da forma que poderia ter. Ultimate Warrior era uma pessoa terrível. Em setembro de 2005, a WWE lançou um documentário chamado, em tradução livre, tá? De A Autodestruição de Ultimate Warrior. Assim, pelo tom do título, né, já sabe qual seria o foco da história do documentário. Esse documentário, ele conta com o depoimento de vários lutadores e personalidades da época, né, incluindo o Triple H, que chegou a dizer, nesse documentário, que o Warrior era um dos lutadores menos profissionais para se trabalhar. E enquanto Bob Heenan, no próprio filme também, disse que ele era perigoso e que ninguém queria estar perto dele. Os problemas com o Warrior, né, já vinham muito antes disso, já que depois do Hogan, ele era o lutador que mais vendia da empresa, então ele sabia o valor que ele tinha. Em 91, ele pediu uma tarifa de $550 mil só para lutar na WrestleMania 7, que foi contra o Hulk Hogan, além de hotel pago e uma porcentagem altíssima nas vendas de produtos. Logicamente, né, o pedido foi negado e ele saiu da empresa. Ele só voltou por um curto período, né, lá em 96. Mas já que havia animosidade, né, entre ele e o Vince, além do lutador viciosamente não comparecer em eventos, e aí ele acabou saindo definitivamente mesmo, só voltando em 2014, um dia antes dele falecer. A Maldição dos Von Erich. Para a Maldição dos Von Erich, eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar no card para você poder assistir. Mas resumindo, né, Von Erich era uma família muito famosa da luta livre nos anos 70, 80 e comecinho dos anos 90 também, mas que nos anos 80 tudo mudou para eles. Afinal, dos 6 filhos, né, que faziam parte da família, 5 morreram de forma completamente desastrosa e trágica. Apesar das tragédias, né, que teve na família dos Von Erich, o impacto da família foi muito positivo, porque era uma família super talentosa e super popular, principalmente no sul dos Estados Unidos dos anos 80. Mas o que fica é a maldição dos Von Erich. O vídeo tá aqui do lado. Pillman tem uma arma. Em 96, Stone Cold invadiu a casa do Brian Pillman, né, fazendo parte de uma storyline, é lógico, e o Pillman estava de repouso, né, após ter quebrado uma perna em um acidente. Na WWF foi mostrado como se o próprio Stone Cold tivesse machucado, mas na verdade foi um acidente que o Pillman teve na vida real. E para se proteger, o Pillman simplesmente sacou uma arma e começou a ameaçar atirar no Austin. Essa foi a primeira vez que a WWE teria usado uma arma em um programa ao vivo, né? E o Vince teria pedido autorização para a emissora da época. Entretanto, isso foi antes da Atitude Era começar efetivamente. Então esse tipo de coisa não existia, não era tão comum a WWE fazer. E a recepção do público foi bem mista. Até uma parcela queria cancelar os shows porque achou demais, achou um exagero ter usado uma arma e ter ouvido tiro, inclusive, nessa história. Curtain Call do The Click. Basicamente, o Curtain Call
Foi um momento super icônico no Madison Square Garden, lá em 96, e aconteceu entre Triple H, Shawn Michaels, Scott Hall e o Kevin Nash, onde eles eram super amigos, né? Eles tinham um grupo nos bastidores da WWE, um grupo não oficial chamado The Clique, onde eles comandavam os bastidores da WWE. Eles falavam quem queria ganhar, eles se auto-beneficiavam um ao outro, né? Scott Hall e o Kevin Nash, eles estariam saindo, aquela ali seria a última luta deles pela WWE, não foi num show televisionado, foi um show em live event, né, um house show, e depois daquela luta eles iriam pra WCW. E nessa época que uma parte do grupo era heel e a outra parte era babyface. Nos anos 90, o Vince McMahon não queria essa quebra de quarta parede, mas depois da luta, os quatro entraram no ringue e começaram a se abraçar, se despedindo e deixando o público completamente maluco, vendo que os vilões estavam se abraçando os bonzinhos. Como é que é isso aí? Não funciona. Tão difícil, isso foi tão complicado pro Vince McMahon que ele iria punir quem atuou ali. O problema é que quem sofreu mais foi o Triple H, afinal, Kevin Nash e Scott Hall saíram pra WCW. Shawn Michaels era o campeão principal da WWE nessa época, então não iria sofrer nada. Já o Triple H, ele teve que ser bem ridicularizado, ele perdeu várias lutas seguidas, mas muita gente fala que nessa época foi onde eles tiveram o maior respeito pelo Triple H, porque ele aceitou todas essas punições de cabeça baixa e nunca reclamou. Heroes of Wrestling e o desastre. Conhecido como o pior pay-per-view da história, o Heroes of Wrestling foi um evento feito lá em 99, onde colocaria lendas dos anos 80 e início dos anos 90, né, para criar umas dream matches, assim, né. O grande problema, além da pouca compra de ingressos, é que os lutadores convidados estavam em fase final de carreira e alguns até fase final de vida. Todas as lutas eram extremamente lentas e chatas e ninguém estava aguentando mais. O maior incidente foi com o Jake Roberts, que apesar dos problemas com álcool, tinha conseguido ficar sóbrio, né, poucos dias antes ali do evento. Porém, ele acabou voltando a beber antes do evento e aí virou um caos. Além de se enrolar nas promos antes da luta, né? Ao fazer a entrada dele, fez com que uma mulher massageasse o seu peito e depois, ao deitar no ringue, ele tirou a cobra de estimação clássica dele na sacola, né? E acabou estimulando até uma masturbação com a cobra, além de tentar beijar a própria cobra. Para piorar, nenhum dos lutadores na luta principal queriam perder, então eles tiveram que improvisar no final e aí acabou finalizando da forma que deu pra finalizar ali. Plane Ride from Hell. A viagem mais caótica da história da WWE. O Plane Ride from Hell foi um voo que aconteceu lá em 2002, envolveu diferentes lutadores ali que estavam fazendo o mesmo voo, voltando de uma tour da Europa para os Estados Unidos. O grande problema é que não foi só um voo, mas foram as coisas que aconteceram nesse voo. Só para você ter uma ideia o que aconteceu de caos nesse voo. O Brock Lesnar e o Mr. Perfect lutando no meio do avião. O Goldust fazendo serenata completamente bêbado para sua esposa, a Terry Runnels. O Michael Hayes socou o JBL e depois o X-Pac foi lá e cortou o rabo de cavalo do Michael Hayes. E uma coisa extremamente problemática e preocupante aqui, né, que virou motivo do afastamento do Ric Flair da WWE depois que isso veio à tona, é que foi o Ric Flair completamente seminu se exibindo para uma aeromoça, Jeff Hardy versus Sting. Uma luta completamente dos sonhos que se tornou um verdadeiro pesadelo lá no Road to Victory de 2011 da TNA. O Jeff Hardy e o Sting, eles estavam escalados, né, pro Victory Road e infelizmente o Jeff Hardy estava passando por seríssimos problemas de vício, né. Nesse dia em específico ele estava sob o efeito de entorpecentes naquele momento da entrada, naquele momento da luta. Além de demorar para fazer a entrada dele, pois ninguém sabia onde é que ele estava, onde é que ele tinha se metido, ao chegar no ringue, ele estava claramente fora de si e o Sting começou a ficar realmente muito frustrado. Até que o Eric Bischoff, que era o diretor da TNA naquela época, ele apareceu para avisar os dois e ao árbitro também, e ali seria uma partida rápida, já que o Jeff não estava em condição de lutar. Após o final da luta, Sting fica extremamente irritado e frustrado. Jeff Hardy se arrepende até hoje porque ele diz que foi uma época desperdiçada e uma luta desperdiçada. Ele se arrepende muito de ter desapontado os fãs também. Camada 4. O possível crime de Jimmy Snuka. Em 10 de maio de 83, após uma luta em um evento da WWF, o Jimmy Snuka ligou para a emergência, né, alegando que sua namorada, a Nancy Argentino, tivesse sofrido algum trauma e estava caída no chão. Os paramédicos levaram ela para o hospital e observaram que ela tinha severas marcas de agressões com fortes impactos na cabeça, mais de 20, para ser mais exato. Na época, o Snuka, ele era suspeito, mais óbvio, né? Afinal, era o namorado dela. Porém, nenhuma ação judicial foi aberta contra ele até um ano depois, onde os pais da Nancy processou ele
e pediram $500 mil. Esse dinheiro o Jimmy Snuka nunca pagou, pois ele alegou que não tinha condição. O caso foi reaberto em 2015, mas Snuka nunca foi preso ou culpado legalmente pelo crime. Finger Poke of Doom. Outro vídeo que eu também mencionei o Finger Poke of Doom, que foi do dia 4 de janeiro de 99, né? Uma época em que o dia que mudou a luta livre mundial. E basicamente o Finger Poke of Doom depende muito do contexto onde a gente vai contar essa história. E o contexto é justamente no dia 4 de janeiro de 1999. O Finger Poke of Doom aconteceu entre o Kevin Nash e o Hulk Hogan. Hulk Hogan fazendo parte da NWO original, da NWO Hollywood, e o Kevin Nash fazendo parte da Wolfpack, da NWO Wolfpack. E essa seria uma luta do sonho, seria algo super legal, iria rolar sangue, iria ser super legal, super divertido. O público estava muito animado para ver essa luta. Quando tocou o sino para começar a luta, o Hulk Hogan chegou perto do Kevin Nash, só encostou o dedo no peito dele, conhecido como Finger Poke. O Kevin Nash caiu no chão, Hulk Hogan foi lá, fez a contagem de 3 e ganhou a luta. Isso foi o começo da queda da WCW. Não fazia o menor sentido. Você tinha dois dos maiores nomes da empresa podendo se enfrentar ali e não aconteceu nada. Depois do Finger Poke of Doom, teve a invasão do Goldberg, voltando e tentando bater em todos eles, mas foi eletrocutado. Depois disso, a WCW foi decaindo porque nunca mais ganhou da WWE nas audiências. Incidente do McDonald's. Ken Pantera não foi atendido por uma rede do McDonald's lá em 1984. E para se vingar desse não atendimento, né, ele atirou uma pedra pela janela do local do estabelecimento. Os policiais conseguiram rastrear ele e chegaram até o hotel em que Pantera e o lutador Masa Saito estavam. Porém, ao tentar falar com eles, né, os dois lutadores ficaram completamente malucos e começaram a espancar os policiais. E, consequentemente, foram presos por 2 anos. Goldust e Blackface. Não é segredo, né, que a WWE dos anos 90, a WWE do Antigo Testamento, não tinha limites nenhum. Porém, Goldust era um personagem que vivia nesse limite. Além de toda semana vir fantasiado com roupas de dominação sexual, perucas e vestidos, no dia 5 de janeiro de 1998, Goldust apareceu com o rosto pintado de preto e usando uma peruca Black Power. Logicamente, isso não pegou bem, principalmente nos dias de hoje. Luta contra animais. O entretenimento igual à luta livre, né, tendo suas raízes no circo, é lógico que o uso de animais seria inevitável. Ao longo de décadas diferentes, animais foram utilizados por lutadores e para lutadores também, ou até espectadores que entrariam no ringue para poder lutar e tentar imobilizar um animal a troco de dinheiro. Por exemplo, ursos, tigres, macacos, onças, todos esses já foram animais utilizados na luta livre. O objetivo? Dominar eles. O High Incident. Pay-per-view de 1996 da ECW, considerado polêmico devido ao Raven, após derrotar o Sandman, ter crucificado ele e ainda ter colocado uma coroa de arame nele. Isso foi visto como uma grande ofensa, né, para o público cristão que estava assistindo, e Raven inclusive teve que pedir desculpas nacionalmente na semana posterior do evento. Perry Saturn contra Mike Bell. Em uma luta no Raw que era para ser tranquila e rápida, se tornou num show de perigo. Após Mike Bell aplicar um hip toss errado em Perry, fazendo com que ele caísse de cabeça no chão, o mesmo se irritou e começou a descontar sua raiva nos 4 minutos restantes da luta. Ele deu soco, jogou Mike através das cordas e fez com que ele batesse a cabeça diretamente no chão. A luta terminou após Perry aplicar um lindo super kick e ganhar limpo. David Arquette e a queda da WCW. Mesmo sendo um dos maiores atores dos anos 90, ninguém esperava que David Arquette lutaria em uma das maiores empresas da época. Para alavancar a audiência, que estava caindo, né, para variar, a WCW lançou o filme Prontos para Detonar, que eu particularmente adoro. Esse filme, né, estava recheado das maiores estrelas da empresa, como Goldberg, Sting, entre outros. O problema é que Vince Russo escreveu uma história em que culminou com a vitória de Arquette em cima de Jeff Jarrett e o Eric Bischoff, fazendo assim o ator se tornar o principal campeão da empresa. Katie Vick. A história mais bizarra aqui da WWE, porque é inacreditável que uma história dessa tenha ido ao ar. Em 2002, o Ken estava em uma rivalidade com o Triple H. E foi criada essa história em que existia uma antiga namorada do Ken, onde ela teria sido morta em um acidente de carro. E a culpa teria sido do Ken. E o Triple H resgatou essa história, que era fake, e começou a jogar isso contra o Ken, fazendo ele sentir super mal. O problema não foi isso. O problema foi que, em um momento bem específico, teria sido o funeral da Katie Vick, que era uma boneca que estava dentro de um caixão. O Triple H, vestido de Ken, interpretando o Ken, chegou lá e começou a fazer
carícias na boneca morta que estava no caixão. Não apenas isso, porque a história piora, o Triple H subiu em cima da boneca dentro do caixão e começou a simular um sexo com ela, culminando numa piada em que ele fala que explodiu os miolos dela e coloca os miolos na mão. Camada 5. JBL e o bullying. JBL é conhecido como o maior bullying da história da WWE e um terror nos bastidores. É de conhecimento geral de que o JBL ele aprontou muito com vários lutadores, como Mark Henry, Matt Hardy, Ivory e o The Miz. Todos esses já afirmaram que sofriam muito bullying do JBL e que ele era uma pessoa terrível de ter nos bastidores. O Vince Russo, antigo roteirista da WWE, disse que só criou o Brawl for All para que os lutadores pudessem se vingar do JBL lá no ringue. E o Brawl for All era uma luta de boxe onde valia tudo. LaMelo Ball e a controvérsia. A família Ball é uma família super popular na NBA, conhecido principalmente pelos seus dois principais lutadores, né? O Lonzo Ball e o LaMelo Ball, né? Ambos irmãos e filhos, o LaVar Ball. Porém, a controvérsia ficou com o filho mais novo, o LaMelo, que utilizou a palavra duas vezes contra o The Miz ao vivo no Raw em 2017. A mídia nacional claramente não recebeu bem esse segmento, né? E a WWE teve que emitir um pedido de desculpas, mas que não estava planejado dizer aquilo e foi culpa completamente da família Ball. Fun with Ahmed. O Fun with Ahmed é um compilado de promos dos anos 90 do lutador Ahmed Johnson no YouTube, onde, devido a uma dicção bem fraca do lutador, foram legendadas palavras completamente desconexas com o que ele realmente estava dizendo. O meme se expandiu tanto que inventaram que o Johnson na verdade era um alienígena tentando se comunicar com a Terra. É bem mais engraçado do que parece e é importantíssimo você assistir porque realmente tem muita graça. WWECW. A ECW foi super popular nos anos 90 e teve grandes nomes saindo de lá, como Tommy Dreamer, Raven, o próprio nascimento do Stone Cold, muita gente fala que foi na própria ECW. Sem falar também do dono, né, o criador dela, que é o Paul Heyman. Porém, após ela ser comprada em 2001 pela WWE, logo após da compra da WCW, ela foi esquecida e a WWE ressuscitou ela em 2005, né? Mas em 2006 ela voltou como um programa semanal da WWE. Porém, apenas durou 4 anos porque não tinha a mesma importância e a mesma potência que a ECW tinha nos anos 90. Era extremamente fraca e virou apenas um show secundário da WWE. David Schultz mostrou que é fake. Em 1984, nos bastidores de um evento da WWF, o repórter John Stossel entrevistava o lutador David Schultz, mas importunando com falas diretas dizendo que seu trabalho era fake e estava mentindo para as pessoas. Schultz, ainda no personagem, né, se irritou e bateu tão forte em Stossel que o Stossel admitiu que, além de dor no local, teve uma perda de audição temporária. Ele acabou processando a WWF e o Schultz, né, e ganhou no valor de $425 mil. É dito que o próprio Vince disse para o Schultz se manter no personagem e bater no repórter, né, que estava gravando uma matéria sobre os segredos da luta livre na época. Schultz foi demitido após o processo judicial. A morte de Chris Candido. No evento Lockdown da TNA, em 24 de abril de 2005, o Chris fraturou a tíbia e a fíbia, além de deslocar o tornozelo dele, em uma luta na Steel Cage. Ele precisou passar por uma cirurgia, né, e colocar uma placa de titânio, além de parafusos na perna dele. Mesmo após essa cirurgia, ele ainda participou da gravação do programa semanal da TNA, mas sem lutar, claro, né? Só aparecendo lá. Em 28 de abril, o Chris passou mal e desmaiou, onde foi levado às pressas para o hospital e que foi confirmado que ele estava com uma pneumonia contraída por conta da cirurgia. Seu irmão, Johnny, afirmou por anos que, na realidade, ele estava com um coágulo por conta dessa mesma cirurgia. Porém, mais de uma década depois, ele afirmou que o que matou seu irmão foi, de fato, a pneumonia aguda que ele teve. Tiger Alessim e a quase tragédia. Em 2001, Tiger já havia sofrido sua terceira concussão em 9 meses e por isso foi mandado a Porto Rico para se recuperar. Isso aconteceu em uma luta ao ar livre, né, onde começou a chover, e o Tiger tentou voltar aos bastidores para colocar uma roupa que o protegesse mais da chuva. Né? Logo, esse pedido foi negado e ele foi forçado a voltar e terminar a luta em 5 minutos. O ringue estava tão molhado que o Tiger escorregou e bateu a cabeça tão forte que, quando recuperou seus sentidos, estava sozinho e sem ninguém da WWE, na empresa que ele trabalhava. Com medo, voltou para Toronto, né, e procurou ajuda médica e focou na sua recuperação. 3 meses depois, ele recebeu sua carta de demissão da empresa. Ele acredita que, por ter sofrido um acidente tão grave e ninguém ter o ajudado, foi deixado para morrer em Porto Rico.
Tiger só se recuperou totalmente após 5 anos, onde tentou acabar com sua vida 2 vezes. Camada 6. One Night in China. Mesmo sendo uma das lutadoras mais famosas da WWE, no início da década de 2000, Chyna sofreu muito dentro e fora da empresa. Em 2004, foi divulgada uma série de filmes adultos caseiros entre ela e Sean Waltman, o famoso X-Pac da WWE, quando ainda eram namorados, com o nome Uma Noite em China, em tradução livre aqui. Além de uma continuação em 2009 também que teve. Após o ocorrido, Chyna fez outras produções adultas, em uma delas vestida de She-Hulk, em uma paródia dos Vingadores. Em um de seus vídeos finais do seu canal no YouTube, antes da sua morte, ela afirma que não estava ingressando nessa vida de filmes adultos, mas que estava apenas fazendo limonada com os limões que a vida deu. Referência, depois os seus vídeos divulgados de 2004, sem seu consentimento. Collision in Korea. Um dos grandes eventos de luta livre da história e um dos mais polêmicos também, devido a ter acontecido na Coreia do Norte em 1995, tendo Antonio Inoki contra Ric Flair como luta principal, uma baita luta. O evento foi promovido pela New Japan Pro Wrestling para promover a paz entre as duas Coreias e o Japão. Além disso, foi pedido para a WCW alguns lutadores para lutarem no evento, e o Bischoff viu isso como uma grande oportunidade de expandir o mercado da WCW para o mercado mais internacional. A polêmica se deu depois do evento, onde o governo norte-coreano pediu para o Ric Flair dizer que eles tinham a capacidade de dominar os Estados Unidos. Flair, obviamente, se negou, mas elogiou bastante o país por ser bonito e pacífico, segundo ele. Apesar de deter os direitos do evento, a WWE raramente promove esse evento que aconteceu, E o Eric Bischoff, antigo diretor da WCW, afirma que isso se dá pela dificuldade da WWE de reconhecer uma competição com um recorde maior de público que a WWE jamais teve. Foram 150 mil no primeiro dia e 165 mil no segundo dia, totalizando 315 mil pessoas. Lunchtime Suicide. Lunchtime Suicide foi uma série de vídeos bizarros colocados no site oficial da WWE, mas com teor péssimo. O quadro consistia do Josh Matthews, um entrevistador, entrevistando o árbitro Tim White toda semana, e o Tim White tentando se matar de diferentes formas, seja com arma, veneno ou até corda. Mesmo com o público detestando o material e sabendo o quão problemático isso era, a WWE não parou até meses depois, quando, no último episódio, Tim White convidava o Josh para uma festa e acaba atingindo um tiro. Escândalo do Ring Boy. Nos anos 90, Terry Garvin foi acusado de agressão sexual em um menino menor de idade que atuava como um ajudante de ringue. Esse menino foi demitido após recusar as ofertas de Garvin, mas chegou num acordo com a WWF na época. Em uma entrevista no Larry King, Vince foi questionado sobre esse ocorrido, E o outro lutador, chamado Barry Orton, ligou e acusou o Garvin de fazer o mesmo quando esse lutador, o Barry Orton, tinha apenas 19 anos de idade anos antes. Pegadinha sádica de Mr. Fuji. Apesar de renomado da empresa, e um baita de um manager, Mr. Fuji sempre pregava peças nos seus companheiros. O problema é que essas peças que ele pregava eram completamente bizarras e até criminosas. Em uma entrevista para o Sportskida, o time do Bushwhackers disse que Fuji convidava o pessoal para um churrasco na própria casa dele e servia carne de cachorro ou gato misturado com laxante para os seus convidados. Depois de eles comerem, ainda mostrava a cabeça do animal que ele matou para comprovar que realmente era carne de cachorro e de gato. Isso, pelo jeito, acontecia com bastante frequência pelo tom que eles disseram na entrevista, Antonio Inoki contra o Great Antonio. Essa luta do Antonio Inoki contra o Great Antonio, a luta aconteceu em 1977. O Great Antonio, apesar de um ótimo lutador anos antes, nessa época ele já estava fora de forma e não estava vendendo os movimentos do Inoki também. O Inoki se irritou tanto no meio da luta que começou a espancar o Great Antonio com socos e chutes e acabou fazendo o Great Antonio ser nocauteado no meio da luta. Vídeos íntimos da Paige. Em março de 2017, diversos vídeos íntimos da Paige foram vazados e acabou tendo um impacto muito triste em sua vida, Os vídeos eram extremamente explícitos, tanto quanto áudio quanto graficamente, e envolviam inclusive outro lutador, tipo o Xavier Woods. Esse, por sua vez, o Xavier Woods, foi pouco oportunado por conta desses vazamentos. Toda a crítica desses vídeos caiu completamente sobre a Paige e a fez se afastar dos rings por um bom tempo. Segundo ela jamais superou e se sentiu culpada por tudo aquilo. Camada 7. Ian Croitoro, um ex-lutador com passagem na WWF com pouco destaque. Seus problemas pessoais, entretanto, eram bem escandalosos, diferente da sua carreira.
Ian fazia parte de uma gangue de motoqueiros, a Satan's Choice, além de ser culpado por agressão, tráfico de drogas e por atacar uma delegacia também. Em 2005, foi preso pelo assassinato do advogado Lynn Gilbank e o seu marido Fred. Enquanto trabalhava como guarda-costas, foi preso em maio de 2009 por estar atrelado ao homicídio dos Bacon Brothers, uma gangue dos Estados Unidos, e ele admitiu esse crime. The Great Khali matou um lutador. Em 28 de maio de 2001, Brian Ong morreu após receber o golpe Flapjack do The Great Khali. Na realidade, a empresa em que os dois lutavam, a APW, tinha liberado esse Brian Ong para lutar, mesmo após 2 concussões que ele sofreu. Essa segunda resultando em sua morte. A família de Brian Ong então processou a empresa ao invés de processar o The Great Khali. Morte de Mitsuharu Misawa. Em uma luta de duplas de 2009 pela GHC, Misawa recebeu um back suplex de Saito, porém ficou no chão e não se levantou. Rapidamente, o seu corpo começou a perder a cor e foi levado com urgência ao hospital, mas foi declarado morto às 10h10 da noite. Se especula que sua morte foi causada por um problema que ele já tinha na coluna, mas que se agravou por possivelmente ter tido 2 vértebras quebradas nesse golpe que sofreu. Marley Jannetty e o desaparecimento. Em agosto de 2020, Marley Jannetty fez um post no Facebook dizendo que ele fez um homem desaparecer quando ele tinha apenas 13 anos de idade. A polícia de Georgia começou a investigá-lo por conta desse post. No mês seguinte, Jannetty teve que voltar atrás do que ele disse, ao dizer que tudo não passava apenas de uma história de luta livre e teve que abandonar essa história justamente porque estava sendo investigado pela polícia. Chris Benoit e o mistério da Wikipedia. 14 horas antes do crime que chocou o mundo da luta livre, sua página da Wikipedia tinha sido alterada, alegando que sua esposa tinha morrido mesmo ela ainda estando viva nessa hora que foi trocada essa informação. O David Meltzer, escritor, diz que isso provavelmente foi uma piada interna de algum grupo de luta livre, algum fórum, para brincar com o fato de que o Benoit não tinha aparecido no evento daquela noite. O endereço de IP que alterou essa informação nunca foi rastreado. A morte seguiu Chris Adams. Em abril de 2000, Adam e sua esposa Linda foram encontrados inconscientes após uma overdose. Ela faleceu, porém ele conseguiu sobreviver. Um ano depois, ele se entregou à polícia, alegando um assassinato que ele tinha cometido. Porém, enquanto aguardava o julgamento, ele recebeu um tiro no peito do seu amigo Burray após uma briga em um bar. Depois de sua morte, Steve Austin relatou: "Sinto muito que ele morreu, mas o cara não tinha um bom karma." Dick Murdoch, membro da clã. Vários lutadores próximos de Dick Murdoch falaram que ele era um racista convicto e que fazia parte da Ku Klux Klan. Uma dessas testemunhas foi inclusive Dusty Rhodes, que fazia dupla com ele na época. Ele contou que um dia o Murdoch o convidou para sair, entraram numa caminhonete dele, mas o Murdoch levou o Dusty para uma festa da clã. Rock Johnson, por exemplo, confirmou que o Murdoch o acertou de verdade durante uma luta e com muita raiva. Mesmo pedindo para parar, o Murdoch continuou, e aí o Johnson teve que revidar, nocauteando o Murdoch. Morte de Chad Gaspard. Em maio de 2020, Chad e o seu filho estavam nadando na praia de Venice, na Califórnia, quando o mar os puxou para dentro. Chad conseguiu salvar o seu filho, o jogando para um local mais seguro no mar, mas ele mesmo foi puxado. Após 3 dias de busca, o seu corpo foi encontrado com apenas 39 anos. Chad recebeu diversas homenagens pela sua bravura e é tido até hoje como um herói. Camada 8. Bruiser Brody foi um excelente lutador e super popular nos anos 80, principalmente na New Japan Pro Wrestling. Porém, em um evento de luta livre em Porto Rico em 88, Bruiser Brody e o ex-lutador José Huertas Gonzalez estavam nos bastidores desse evento. Quando José Gonzalez pediu para Bruiser Brody entrar no vestiário, no chuveiro onde ele estava, não tinha nenhuma testemunha por perto. Porém, um grito muito forte foi ouvido. Depois desse grito, Tony Atlas foi correndo ver o que tinha acontecido, onde encontrou Bruiser Brody sangrando e segurando seu estômago. Ao olhar para quem estava dentro do vestiário, ele viu José Huertas Gonzalez segurando uma faca sangrenta. José Gonzalez foi o principal suspeito, mas existe uma outra teoria de que ele não agiu sozinho, mas teve ajuda de Carlos Colón, pai de Carlito. Morte em ringue de Mariko. Plum Mariko, uma ótima lutadora dos anos 90, foi para mais uma luta normal em sua carreira em 15 de agosto de 1997.
No meio da luta, ela recebeu uma Liger Bomb que foi feita de uma forma usual, sem nenhum perigo. Entretanto, Mariko sofreu a contagem de 3 e começou a fazer sons estranhos, como roncar, o que poderia significar que seu cérebro tinha sido afetado. A realidade é que Mariko já tinha sofrido inúmeras concussões e o seu cérebro estava muito danificado, e nesse dia ela faleceu algumas horas depois. Dino Bravo e a máfia. Dino Bravo foi um lutador muito competente que vivia um estilo de vida grandioso, com carros e joias. Porém, no começo dos anos 90, ele estava sem emprego e a WWE não o via encaixando no produto que eles tinham na época, né? Para sobreviver, Dino começou a trabalhar para o seu tio, Vic Cotrone, que fazia parte de uma das famílias mais poderosas do Canadá. No dia 10 de março de 1993, quando sua mulher e filha saíram, ele ficou em casa assistindo e o seu corpo foi encontrado com 11 balas na parte de trás da cabeça. Foi afirmado que possivelmente a tentativa era de desenhar um rosto feliz com esses tiros que foi dado nele. Rikidozan e a Yakuza. Rikidozan foi um dos maiores nomes da luta livre japonesa e mundial, né? O início da sua morte foi em 8 de dezembro de 1963, em um bar, onde ele deu em cima de uma mulher e acabou se envolvendo em uma briga com Katsushi Murata, um membro da Yakuza. Mesmo se desculpando, Murata não aceitou, então Rikidozan partiu para cima, mas foi esfaqueado na barriga. O corte não era fatal, mas passou por uma cirurgia. Porém, indo contra as indicações médicas, consumiu álcool quase que imediatamente que chegou do hospital, o que piorou seu estado, lógico. Após uma segunda cirurgia, Rikidozan desenvolveu uma peritonite e morreu uma semana depois. Buck Zumhofe. Um ex-lutador que foi preso após ser culpado por alegações sexuais em cima de um menor de idade em 1889. Em 2013, Zumhofe foi novamente preso por abusar de sua própria filha entre 1999 e 2011, quando ela tinha apenas 15 anos de idade quando os crimes começaram. Durante o julgamento, Zumhofe tentou fugir do tribunal, mas foi pego servindo 25 anos na prisão. Hardbody Harrison e Em agosto de 2005, Harrison teve suas 2 casas invadidas pela polícia e o que foi descoberto foi completamente surpreendente. Ele mantinha 8 mulheres como suas escravas sexuais e as mantinha encarceradas durante o dia para à noite trabalharem como garotas de programa. Ele as atraía com o intuito de treiná-las para serem lutadoras, mas lá as abusava e as faziam participar de orgias com diversos homens ao mesmo tempo. Além do abuso sexual e psicológico, Harrison as forçava a fazerem os trabalhos domésticos e mantinha uma rede infinita de crédito que elas sempre estavam devendo. Mesmo as observando durante a noite, algumas conseguiram ir até a polícia e denunciar esse abuso. Grizzly Smith, o pai de Jake Roberts. Grizzly Smith, pai de Jake the Snake Roberts, foi um lutador popular nos anos 60, mas em casa passava longe de um bom exemplo. Jake Roberts admite que ele foi concebido quando seu pai, que namorava sua própria avó, sim, a mãe de Grizzly, estuprou sua própria filha de 13 anos. Após o crime, Grizzly teria a forçado a casar-se com ele para não atrair atenção indesejada, mesmo que ele estivesse namorando a própria mãe. Também é de conhecimento que Grizzly seria culpado pelo estupro de sua mãe, engajando um relacionamento amoroso e abusivo com ela. Devido a esse trauma, Jake Roberts os atrela aos seus vícios. Jim Cornette e a banana. Jim Cornette foi um grande promotor da luta livre nos anos 80 e nos anos 90 lá nos Estados Unidos. Porém, especialmente nos anos 90, ele trabalhou como um dos escritores principais para a WWE. Porém, tudo mudou quando Vince McMahon descobriu um vídeo adulto caseiro que ele teria gravado com sua esposa. Nesse vídeo, aparentemente, ele está completamente amarrado e nu e sua esposa com vários objetos de dominação. Em um momento específico do vídeo, a sua esposa introduziu uma banana no seu ânus, onde virou motivo de piada anos depois, até porque eles descobriram esse vídeo. Se é entendido que, inclusive, uma das fotos mais famosas do DX, que são eles comendo uma banana enquanto estão no comentário, é justamente para fazer piada com esse vídeo que descobriram do Jim Cornette. Vince McMahon e Brock Lesnar. A polêmica mais recente dessa lista envolve Vince McMahon e Brock Lesnar sendo apagados da história da WWE. Apesar de uma tarefa dificílima, isso está sendo feito atualmente. Isso se dá por diversas denúncias contra o Vince McMahon de ex-funcionários da WWE, mas especificamente de uma mais recente. Essa denúncia teria dito que Vince McMahon teria forçado uma ex-funcionária a torná-la uma escrava sexual e utilizá-la para fazer com que Brock Lesnar tivesse retornado no SummerSlam de 2021.
apesar de nenhum nome ter sido dito, nem especificamente do Brock Lesnar, se é entendido já que ela afirmou que seria um ex-lutador do UFC que o Vince queria que retornasse muito para a WWE. Além de forçá-la a se engajar em práticas sexuais, teria a forçado a praticar não só atos sexuais com ele, mas com diferentes homens e a forçado a mandar vídeos e fotos para qualquer pessoa que ele mandasse. E esse foi o iceberg da WWE para a luta livre de forma geral. Se eu esqueci de alguma situação importante, não esquece de deixar nos comentários, me segue lá no Instagram, deixa o like e até o próximo vídeo.